Passamos a apresentar O Vaso de Porcelana, obra de Richard Simonetti, adaptada por Sidney Carbone. Mas o que é aquilo? Vanessa de braço dado com um rapaz? As pernas de Eduardo tremeram. O coração pôs-se a saltar do peito. Ela, sorridente, sem demonstrar o mínimo constrangimento, disse em alto tom: Oi, Eduardo, tudo bem? Faltou-lhe a voz e tudo o que pôde fazer foi um rápido aceno de mão, ensaiando um sorriso displicente. O resto do dia foi sacrificado ao culto daquela paixão não correspondida que lhe fervia o sangue e sangrava o coração. À noite, após o jantar, Eduardo pediu licença e levantou-se da mesa. Pretendia trancar-se no quarto para curtir sua fossa. Porém, Osório, que o observara o tempo todo... O que acha de irmos até o jardim para batermos um papo, Eduardo? Meio a contragosto, o rapaz aceitou o convite. Mal se acomodaram num velho banco de madeira. Percebo que você teve uma recaída, mas é assim mesmo. A paixão, como uma enfermidade, decresce e recrudesce, como o vai e vem das marés, ao sabor dos acontecimentos. O fundamental é não esmorecer. Se está pensando em isolar-se, como em seus piores momentos, não o faça. Embora hoje não seja seu dia de plantão, vá ao albergue. Entregue-se ao serviço, ocupando a mente e as mãos. Rendendo-se à autoridade moral exercida com bonomia por aquele velhinho que aprendera a respeitar... O senhor tem razão. Vou atender à sua orientação. A presença de Eduardo no albergue foi providencial. Noite chuvosa, escassos voluntários, enchente de albergados. Calma, pessoal, calma. Todos serão acomodados, é só uma questão de paciência. O jovem passou abençoadas horas envolvido com o serviço, sem tempo para devaneios doloridos que atuam como ácido sobre os males do coração. Certa manhã, durante o desjejum... Esta noite sonhei com o papai. Em princípio, ao vê-lo, senti-me cheia de revolta. Aquelas coisas que a senhora conhece... Mas ele me pareceu tão acabrunhado, triste mesmo, que acabei me compadecendo. Não deu para fixar os detalhes, mas guardei bem nítido um momento em que me abraçou pedindo perdão. Acordei chorando e toda a raiva que sentia dele desapareceu. É um absurdo, mas tenho certeza de que estivemos juntos. Quem sabe dessas coisas é o Osório. Já ouvi comentando que durante as horas de sono andamos pelo mundo espiritual e podemos conversar com os espíritos desencarnados ou mesmo encarnados que por lá transitam. Acredita que papai está infeliz? Não sei, minha filha, mas alegro-me em saber que você já não tem tanta raiva dele. Por que não lhe telefona? Acha que eu deveria? Acho sim. Então, eu vou fazer isso. Marli foi até a sala e ligou para a casa de Carlos. Logo na primeira chamada, uma voz feminina atendeu. Pronto? De onde fala? Com quem deseja falar? Com meu pai, Carlos. Ele não está. E poderia me dizer a que horas? Mas olha que malcriada! Desligou na minha cara! Assim que botou o fone no gancho, Júlia disse para si mesma. Não quero nenhum contato com aquela família.
Era o passado que não lhe interessava, que poderia atrapalhar a sua felicidade. Carlos entrou na sala. Ouviu o telefone tocar? Era para mim? Não. Discaram errado. Marli, indignada, voltou para a copa soltando fogo pelas ventas. Ai, aquela miserável! O que houve? A bandida da Júlia! Disse que o papai não estava e desligou o telefone na minha cara. Não teria sido a empregada? É claro que não, mamãe. Eu conheço a voz daquela piranha. Ligue mais tarde para o escritório dele. Assim não haverá problemas. Por volta das 2 da tarde... Pronto? É Carlos falando? Sou eu, papai. A Marli. Marli! Os olhos de Carlos brilharam de alegria e emoção. Oi, filha, que alegria! Telefonei para saber como o senhor está. Agora, com seu telefonema, estou ótimo. Liguei para o seu apartamento de manhã, mas me disseram que o senhor não estava. É? Quem atendeu? Não importa agora. Papai, embora tardiamente, quero pedir desculpas pelo que fiz no ano novo. Estou envergonhada por ter ficado tantos meses sem falar com o senhor. Sei que deve estar magoado. Eu andava muito nervosa, perturbada mesmo. Oh, filha, não se preocupe com isso, já passou. O senhor me perdoa? Nada tenho lhe perdoar, querida. Estou com muitas saudades. Quando poderei vê-la? Quando o senhor quiser. E quero lhe apresentar uma pessoa muito importante. É mesmo? Seu namorado. Não, papai, não é meu namorado. A risada descontraída do outro lado da linha trazia uma notícia feliz para Carlos. Restabelecera-se a comunicação entre ambos. Ele é um pouco idoso para mim. Então, de quem se trata? Digamos que é uma espécie de avô. Seu nome é Osório. Está passando algum tempo conosco. Veio recomendado pelo tio Isaltino. É uma pessoa tão boa, tão querida, papai. Tenho certeza que o senhor vai gostar dele. Então, vamos fazer o seguinte. Eu os convido para almoçarmos juntos amanhã. O que acha? Acho maravilhoso. Eu os espero ao meio-dia no meu escritório e depois iremos ao melhor restaurante da cidade. Combinado? Combinadíssimo. Posso lhe dizer uma coisa? Tudo o que você quiser, querida. Eu amo muito, papai. Eu também a amo muito, minha filha. Estamos apresentando O Vaso de Porcelana. Voltamos a apresentar O Vaso de Porcelana, adaptação de Sidney Carbone. Carlos chegou aborrecido ao seu apartamento aquela noite. Boa noite. Seu mau humor contrastava com o sorriso exuberante de Júlia. Como foi o seu dia, querido? Ao tentar beijá-lo, ele desvencilhou-se. O que foi? Não quer que eu beije? Recebi um telefonema da minha filha, Marli. Ah, sim. Que bom, querido. Ela está bem? Está ótima. Ela contou-me que ligou para cá hoje de manhã e disseram-lhe que eu não estava. É? E a que horas ela ligou? Não se faça de sonsa, Júlia. Você atendeu o telefone e quando lhe perguntei quem era, você disse que havia um discado errado. Está me chamando de mentirosa? E estou apenas constatando um fato. Por que fez isso? Eu já lhe disse que devemos enterrar o passado. Filhos nunca pertencem ao passado, nem mesmo quando morrem. São parte de nosso ser. Você nunca vai entender isso. Procurando esfriar os ânimos, Júlia falou com suavidade. Desculpe-me, querido. É que eu amo muito e tenho ciúmes. Não quero dividi-lo com ninguém. Vamos, me dê um abraço. Deixe-me. Quer que lhe prepare um drink? Não quero nada. Carlos, espere! Eu já vou mandar servir o jantar. Mas ele não lhe deu ouvidos. Entrou em seu quarto e trancou a porta. Sentou-se na cama,
perguntando-se se não teria cometido o maior erro de sua vida ao envolver-se numa aventura passional que satisfazia o homem viril, mas estava longe de atender às suas aspirações afetivas mais íntimas. Júlia, tensa, dirigiu-se ao barzinho da sala e serviu-se de uma dose de uísque, reclinando-se lascivamente no sofá. Não dou 5 minutos. Ele voltará a esta sala e me pedirá desculpas. Confio na minha capacidade de sedução. Sempre funcionou. Mas, desta vez, não deu certo. Carlos não retornou e ela teve que jantar sozinha. No dia seguinte, exatamente ao meio-dia, Osório entrou no escritório de Carlos, conduzido por Marli. Em breves momentos, na sala ampla e luxuosa, pai e filha abraçavam-se saudosos. Oh, papai, que saudade, que saudade! Ah, você não sabe o quanto sonhei com esse momento, Marli. Depois, passada a emoção... Papai, este é o nosso querido Osório, a pessoa de quem lhe falei. Ah, sim, sim. Osório sorriu, estendendo a mão para o marido de Luísa. Percebeu, de imediato, que ele não estava bem. O sorriso tentava sinalizar alegria, mas os olhos traíam inequívoca melancolia. Natural que assim fosse. Sem consciência tranquila, é difícil sustentar a alegria. Felicidade, nem pensar. É muito prazer, senhor Osório. Nada de senhor, por favor. Chame-me apenas de Osório. Marli falou-me a seu respeito. Agradeço-lhe pelo que tem feito em favor da minha família. Nada disso, Carlos. Se há alguém que presta um grande favor, é Luísa e seus filhos, oferecendo-me hospedagem por algum tempo. Modéstia dele, papai. Nem dá para enumerar tudo o que tem feito por nós com as luzes do Espiritismo. Espiritismo? Carlos estranhou a revelação. A família não era ligada a atividades religiosas. Tanto ele quanto Luísa sempre haviam passado aos filhos a ideia de que as religiões são inconsistentes, com princípios que não resistem à lógica. Osório, que parecia adivinhar as dúvidas de Carlos, adiantou-se. Marli disse bem. As luzes do Espiritismo, não as minhas. Sou apenas um aprendiz dessa doutrina maravilhosa que é muito lógica em seus princípios, atendendo às nossas indagações existenciais. Carlos sorriu e pensou com seus botões. É difícil atribuir alguma lógica a princípios religiosos inspirados em meras especulações. Osório continuou. A grande vantagem do Espiritismo é não ser frutos de meras especulações. Allan Kardec, o codificador, fala em O Evangelho segundo o Espiritismo quanto ao caráter universalista dos princípios espíritas, baseados em informações dos espíritos. Essas notícias que vêm do além são confirmadas com o concurso de muitos médiums em vários países. Um médium, alguns médiums podem se enganar, mas isso seria impossível ocorrer envolvendo muitos deles. Carlos espantou-se. Osório revelava uma percepção desconhecida. Respondia às suas dúvidas antes que as formulasse. Decididamente atraído por aquele ancião de espírito vigoroso e lúcido, comentou. Confesso que nunca li nada sobre o espiritismo. Alguns amigos recomendaram-me algumas leituras, mas não tenho tempo. Há sempre a exigência de assuntos mais prementes. Tenho aprendido que é uma questão de preferência. Sempre encontramos tempo para fazer o que desejamos. Quanto às prioridades em nossa vida, lembro aquele professor culto que atravessava caudaloso rio em pequena embarcação conduzida por humilde barqueiro. O professor vangloriava-se de sua cultura, indagando do barqueiro se conhecia temas relacionados com a filosofia, a ciência, as artes, a literatura. E a cada negativa proclamava:
Você perdeu parte da vida. Assim foi até que, em dado momento, houve um problema com o barco que começou a afundar. O barqueiro perguntou-lhe: "O senhor sabe nadar?" O professor, a debater-se nas águas, gemeu que não. Disse-lhe então o barqueiro: "Então, caríssimo professor, sinto muito. O senhor vai perder a vida por inteiro." Algo semelhante ocorre com as pessoas, Carlos. Preocupam-se em ganhar a vida, multiplicando interesses relacionados com o imediatismo terrestre e deixam de lado o essencial. A definição de onde viemos, por que estamos na Terra, para onde vamos. Por isso, quando desabam os temporais da existência, afogam-se nas águas do desespero e da perturbação, por faltar-lhes elementares noções sobre a existência humana. E a conversa estendeu-se por quase 1 hora. Carlos nunca pudera imaginar que a doutrina espírita, que até então lhe parecera pura superstição, possuísse tão amplo repositório de esclarecimentos sobre questões existenciais. E chegamos ao mês de julho. Eduardo preparava um trabalho para a faculdade. Readquirira a alegria e a disposição para o estudo. Como previra Osório, bastaram algumas semanas de empenho por ocupar suas horas para que aquela carga passional que o prendia a Vanessa começasse a diluir-se. Entretanto, bastou abrir o livro e o telefone tocou, convocando-o ao teste do esquecimento. Alô? Oi, Eduardo. Sou eu. Nem era preciso dizer o nome. Aquela voz povoara seus sonhos por muitos meses. Não obstante, não experimentou a emoção de outras vezes. Oi, Vanessa. Tudo bem? Estou com saudades de você. É mesmo? O pessoal vai descer para o litoral amanhã. O que acha de nos acompanhar? Obrigado pelo convite, mas não posso. Já tem outro compromisso? Exatamente. Com alguma garota? Não, é uma atividade no centro espírita. O quê? Centro espírita? Essa não. Qual é o problema? Você acha isso mais importante do que passar o dia na praia? Tomando banho de mar, rindo com os amigos, bebericando? Compromissos devem ser respeitados. E que atividades você vai fazer? Visitar uma favela. Em pleno fim de semana? Que programão, hein? Pois saiba que me dá muito prazer. Ora, faça-me um favor, Eduardo. Estou tentando aproveitar melhor o meu tempo. E se foi só para isso que me ligou, desculpe, mas tenho mais o que fazer. Espere, não desligue. O que mais você quer, Vanessa? Como já disse, estou morrendo de saudade. Quero ver você. Preciso ver você. Vamos marcar um encontro? Acabamos de apresentar O Vaso de Porcelana, obra de Richard Simonetti em 10 capítulos, uma adaptação de Sidney Carbone. Passamos a apresentar O Vaso de Porcelana, obra de Richard Simonetti, adaptada por Sidney Carbone. Estou tentando aproveitar melhor o meu tempo. E se foi só para isso que me ligou, desculpe, mas tenho mais o que fazer. Espere, não desligue. O que mais você quer, Vanessa? Como já disse, estou morrendo de saudade. Quero ver você. Preciso ver você. Vamos marcar um encontro? Não, eu acho melhor... Domingo à noite, naquela danceteria que amo sempre. O que acha? Não, não vai dar. Tenho provas na segunda-feira.
roubando, Eduardo. Não, é que realmente não será possível. Fica para uma outra ocasião. Eu ligo. Quando tiver um tempo disponível, eu ligo para você. Vanessa mordeu os lábios, contrariada. Tudo bem. Vanessa não considerava Eduardo o homem de sua vida, mas era sempre bom saber que poderia tê-lo à disposição em qualquer momento, como eterno súdito a render homenagem à sua beleza e sedução. Sua indiferença a incomodava. Mais que isso, despertava nela um novo interesse. Agora, se me dá licença, preciso terminar um trabalho da faculdade. Tchau. Tchau. Ele desligou o telefone pensativo. Algo havia mudado. Vanessa já não me parece o assunto mais importante do mundo. Deixando de lado sua figura insinuante de jovem muito bonita, não havia nada em comum entre eles. Questionou-se. Tentou definir se fizera charme ou se realmente algo esfriara dentro dele. A segunda hipótese me parece mais razoável. Vanessa fora-se, conforme advertia Osório, como brumas de ilusão. O velho sabe das coisas. O poder da inteligência se julga pelas suas obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é, conseguintemente, uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tenha operado, ela tem uma causa, e quanto mais for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é que é a causa primeira de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe deem. Perfeito, maravilhoso. Exclamou Carlos entusiasmado ao terminar a leitura do item Provas da Existência de Deus no capítulo 1 de O Livro dos Espíritos. Não se dizia materialista. Adotara um posicionamento agnóstico porque as ideias religiosas a respeito de Deus não o convenciam. Eram demasiado fantasiosas. No entanto, conforme destacara o codificador da doutrina espírita, um simples exercício de raciocínio impunha a existência de Deus. Bastava analisar o universo como um efeito inteligente infinitamente superior à mais sofisticada realização humana. Percebia agora que difícil é provar a inexistência de Deus, explicar a criação sem a presença de um Criador. Realmente é fantástico. Deu para falar sozinho agora, querido? Era Júlia que entrava na sala a tempo de perceber seu entusiasmo. Estava me referindo ao livro que estou lendo e que ganhei de presente de um velhinho muito simpático. Ah, é? Traz ideias muito interessantes sobre Deus. Explica de forma tão objetiva sua existência que acabei me empolgando. Ai, mas que assunto mais careta, meu bem. E enlaçando-se nele em atitude de sedução. Vamos cuidar de coisas mais práticas, como o nosso programa de logo mais à noite. Que programa? Temos um jantar na mansão de Iseldinha Pereira de Magalhães. Ela e o marido retornaram da Europa e vão reunir os amigos para contar detalhes da viagem. Não podemos faltar, pois o evento promete ser o mais importante do ano. Ora, Júlia, não sei por que você rejeita qualquer tentativa em falar de algo sério. Quer assunto mais sério do que nossos compromissos sociais? Você acha que ouvir esses socialites se vangloriarem do dinheiro que possuem é mais importante do que cogitar a existência de Deus? Ora, faça-me o favor. Não se trata disso. Eu acredito em Deus como outras pessoas e ponto final. Que Ele nos ajude a todos e vamos cuidar de viver a vida e da melhor forma possível. Comprei um vestido para usar hoje à noite que vai deixar minhas amigas morrendo de inveja. Custou uma fortuna. Como uma pessoa pode ser tão fútil? Era uma das facetas do caráter de Júlia que o aborreciam. Sua absoluta incapacidade de ir além das abobrinhas. Já separei o terno e a gravata que você deverá usar. Tomei a liberdade de escolher porque quero você impecável.
Carlos fechou o livro e, contrafeito, dispôs-se a tratar daquele frívolo programa. A que horas será esse jantar? Às 9. Por que você não tira a tarde de folga? Para quê? Ora, para se submeter a uma sessão de massagens a fim de relaxar os músculos. Você anda tenso nos últimos dias. Quero-o alegre e bem disposto nesse jantar. Era só o que me faltava. Não se preocupe, antes das 8 horas estarei aqui para me preparar. Olha lá, hein? Não podemos perder esse acontecimento por nada deste mundo. Tchau. Carlos passou grande parte da tarde trancado no escritório, devorando as páginas do livro com crescente interesse, surpreendendo-se com aquela visão objetiva e clara a respeito do universo, de Deus e dos espíritos, os seres pensantes da criação. Deslumbrou-se. Era como se vivesse em trevas e, de repente, começasse a enxergar. Havia ali não meras especulações sobre o destino humano, mas todo um manancial de conhecimentos lógicos, profundos, a partir das informações colhidas por Allan Kardec em seus contatos com os espíritos. Ficou sabendo que existe uma finalidade para a jornada humana, a exprimir-se no desenvolvimento das faculdades espirituais, morais e intelectuais. Impressionou-se com a ideia de que há um planejamento existencial relacionado com profissão, família, filhos e eventos mais significativos. Então, uma ideia começou a martelar seu cérebro. Cogitava dela, meditando, quando a secretária anunciou a presença de Osório. Carlos mandou que o fizesse entrar imediatamente e o recebeu, sorridente. Mas que prazer em vê-lo, amigo. Você parece que adivinhou que eu necessitava de suas luzes. Sente-se, esteja à vontade. Imaginei que gostaria de falar sobre o livro que lhe dei de presente. Exatamente. Sempre almejei saber mais a respeito da vida. Nunca, entretanto, liguei-me a qualquer filosofia ou religião. Os filósofos parecem-me muito complicados, com sua linguagem arrevesada, formando um clube fechado de pensadores a discutir ideias antagônicas. A religião tem conceituações demasiado infantis para o meu gosto, inspiradas nas fantasias da Bíblia. Em O Livro dos Espíritos, encontrei uma prodigiosa filosofia enunciada com extrema simplicidade. E ainda se dá o luxo de sustentar-se em bases científicas para desembocar em consequências religiosas. Sinceramente, estou maravilhado. E eu admirado com suas conclusões. Você conseguiu sintetizar o tríplice aspecto da doutrina espírita, que é ciência, filosofia e religião. Mas diga-me, qual é a sua dúvida? Estamos apresentando O Vaso de Porcelana. Voltamos a apresentar O Vaso de Porcelana, adaptação de Sidney Carbone. Bem, há inúmeras dúvidas. Não estão relacionadas com a dificuldade de entender os princípios. São muito claros e objetivos. Elas surgem quando analisamos nossa vida em função deles. A questão do determinismo e livre-arbítrio, por exemplo. Dá para entender que os casamentos normalmente fazem parte de um programa existencial. Terei reencarnado com um compromisso a ser cumprido junto a Luísa e meus filhos. No entanto, apareceu Júlia, que me atraiu irresistivelmente, como um chamamento do destino. Não me sinto plenamente realizado, porque no fundo tenho muito carinho pela minha família e ao mesmo tempo sinto-me amarrado em Júlia. Seria essa situação uma espécie de provação? Algo programado? Exatamente. Lamento, Carlos, mas sob o ponto de vista espírita, parece-me que não era seu caminho.
Foi simplesmente um desvio, como ocorre com muita gente. Mas como explicar a atração que senti por ela desde que a conheci? Problema do envolvimento passional. Quando a razão é subjugada pelo desejo, os desvios assumem, a nossos olhos, a marca da fatalidade. Trata-se de uma acomodação aos próprios enganos. Exercitando o livre-arbítrio, não temos o direito de reprogramar nossa existência? Claro, desde que os novos rumos não causem danos àqueles que partilham de nossas experiências. Assim, o direito de reprogramar esbarra invariavelmente no dever de respeitar os compromissos assumidos. Com a experiência de meus próprios desvios e dos sofrimentos que colhi, posso dizer-lhe que toda iniciativa que nos afasta dos deveres complica o destino. Há, em princípio, prazeres e deslumbramentos, mas invariavelmente sucedidos por frustrações e desenganos. Entendi. Pouco depois, Osório despediu-se, deixando o amigo pensativo mergulhado em graves reflexões. Luísa cumpria o ritual sagrado de regar as plantas no seu bem cuidado jardim quando Osório aproximou-se. Estão lindas as rosas, Luísa. Tão lindas quanto quem as plantou. Sempre gentil, Osório. Às vezes eu me encabulo com os seus constantes elogios. Tenho conversado muito com o seu querido. Qual deles? Seu príncipe encantado. Carlos? Aham. E como ele está? Bem, talvez se desencante agora que está tomando contato com a doutrina espírita. Eu lhe presenteei com um livro que ele está lendo com grande interesse e já tem dúvidas a respeito de sua própria situação. Como assim? Quer saber se Júlia é seu destino ou seu desatino? Também tenho as minhas dúvidas, Osório. Desde o início você falou que há em nossa família a influência de espíritos. Não sei quanto a Carlos, mas aqui em casa as coisas estão mais ou menos nos eixos. Marli não teve mais crises nervosas. Eduardo está se acomodando. Não posso dizer que estou plenamente feliz. Guardo marcas muito profundas, mas sinto-me bem disposta. Minhas ideias estão mais claras, meu coração tranquilo. Podemos dizer, então, que os espíritos foram afastados? Talvez. Mas essa ideia de que ficamos mal quando surgem obsessores e ficamos bem quando vão embora, não exprime a realidade. Sempre há espíritos junto de nós, bons e maus, bem ou mal intencionados. Quando os maus se propõem a assediar alguém, não é fácil convencê-los a mudar o comportamento. E os benfeitores espirituais jamais usam de violência. Então, eu não diria que foram afastados. Nós nos afastamos deles mudando a sintonia. É isso? Perfeito. Você está assimilando muito bem o conhecimento espírita. Mérito do professor que é competente. Não, Luísa, não. Mérito da aluna que é aplicada. No caso específico de Marli, que algumas vezes transmitiu à revelia a manifestação de uma dessas entidades, ela simplesmente aprendeu a defender-se. Se temos sensibilidade, somos facilmente envolvidos por espíritos perturbados e perturbadores, até que disciplinemos nossas faculdades. Então, passamos a controlar o processo. Quanto ao envolvimento passional do Carlos, foi provocado por esses espíritos? Provocado não é o termo correto. Eu diria estimulado. Os espíritos que desejam sua desdita, por certo, o acompanharam durante meses, estudaram suas reações, sua maneira de ser.
constataram a possibilidade de um envolvimento passional e perceberam que se sentiu atraído pela beleza de Júlia. A partir daí, aproveitando os contatos profissionais, trabalharam a mente de ambos com ideias lascivas, sugerindo pensamentos relacionados com o possível envolvimento amoroso. O que vai acontecer daqui para frente? Bem, já percebi que ele não está feliz. O envolvimento da sedução pode ser um grande atrativo por algum tempo, mas não é combustível suficiente para manter aquecido o relacionamento afetivo. Acabará cansando, sentindo-se colhido numa armadilha. De certa forma, isso acontece com todos os casais. Passada a paixão, vem a rotina, o tédio, a desarmonia. Sem afinidade, fica difícil. Raros casais a possuem. Sim, se pensarmos em afinidade espiritual profunda, mesmo porque o homem e a mulher são diferentes, tanto na biologia quanto na psicologia. Mas os cônjuges podem desenvolver aconchegantes entendimentos como quem cultiva flores num jardim, dispondo-se a concessões mútuas, no sentido de fazerem algo juntos, de olharem ambos na mesma direção, no mesmo empenho de trabalhar, de servir o semelhante, de cuidar de filhos. Luísa poderia ficar horas ouvindo Osório, admirando-se do vasto potencial daquele homem simples, sem títulos universitários, sem destaque social, mas que conhecia profundamente a alma humana. Nunca se cansaria de agradecer a Deus por aquela convivência preciosa que dava um novo sentido à sua vida. Alguns dias depois, convocada por Luísa, reuniu-se a família. Na ampla sala de visitas, acomodavam-se Osório, Eduardo, Jonas, Cíntia, Rogério, Marli, Luiz e Alice. Meus amigos, solicitei a presença de todos atendendo a um apelo do nosso querido Osório, que tem uma sugestão para nós. Por favor, Osório. Bem, não quero solenizar, mas devo dizer que não vejo em vocês simples amigos. Sinto-me diante de familiares muito queridos. Eu, que sou um solitário, desfrutei a bênção de um lar durante todos esses meses. Tem sido ótimo e jamais serei suficientemente agradecido pelo muito que lhes devo. Agora em que se aproxima o dia em que devo deixá-los... Houve um instante de perplexidade. Os presentes se entreolharam e Marli tomou a palavra. Dá licença de uma parte? Fale, minha filha. Vamos corrigir esse devo deixá-los. E o senhor não deve nada. Pelo contrário, nós é que lhe devemos muito e gostaríamos de pagar. Em parte, pelo menos. O que está querendo dizer? Que tal se ficasse conosco para sempre? Olhares de aprovação foram trocados por todos. Claro que desejavam a presença daquele divisor de águas, aquele velhinho bem-humorado e generoso que os iniciara na difícil arte de viver. Emocionado, Osório mal conseguiu falar. Luísa o abraçou carinhosa. Quem cala consente. Sua emoção diz que sente deixar-nos. Então, por favor, fique, Osório. Queremos tê-lo conosco. Eu, particularmente, vejo em você o pai que nunca tive. As palavras de Luísa pareciam intensificar sua emoção. Lágrimas brotaram de seus olhos, mas, contendo-se, balbuciou. Desculpe, a emoção é muito forte. É bom sentir que gostam de mim. É muito bom. Mas deverei mesmo partir. E partir para onde? Meus amigos espirituais já me informaram que não me resta muito tempo na Terra. Afinal, na minha idade, posso até dizer que já estou devendo tempo para Deus. E ainda algumas providências que devo tomar.
Como disse Luísa, tenho uma proposta a fazer. E qual é a proposta? Acabamos de apresentar O Vaso de Porcelana, obra de Richard Simonetti em 10 capítulos, uma adaptação de Sidney Carbone. Passamos a apresentar O Vaso de Porcelana, obra de Richard Simonetti, adaptada por Sidney Carbone. Afinal, na minha idade, posso até dizer que já estou devendo tempo para Deus. E há ainda algumas providências que devo tomar. Como disse Luísa, tenho uma proposta a fazer. E qual é a proposta? É relacionada com o nascimento de Jesus. Não apreciamos o Natal aqui em casa. É muito triste. Realmente as festas natalinas não primam por legítima religiosidade. Há muito de mundanismo. É verdade. Às vezes desejaria que não houvesse Natal, que o dia 25 de dezembro fosse suprimido do calendário. Muita gente pensa assim. É que as pessoas não compreendem que festejar o Natal não é comer, beber, cometer excessos. O Natal deve ser a evocação do mais importante episódio da história humana. Quando os anjos proclamaram em cântico: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade, não estavam simplesmente entoando celeste canção para deleite dos maravilhados pastores de Belém. Enunciavam o roteiro divino para a construção de um mundo melhor, onde impere a paz, tempero indispensável para a felicidade. Bonitas palavras. Desculpe minha ignorância, seu Osório, mas não sei definir exatamente o significado da expressão boa vontade. Você não está só, minha filha. Todos temos problemas com as palavras. Em sua expressão mais simples, eu diria que boa vontade é a vontade de ser bom. Costuma-se dizer que o inferno está cheio de pessoas bem intencionadas. Eu ouço isso desde que era criança. Exatamente. O problema é que temos boa vontade em relação a nós mesmos, até quando nos comprometemos em vícios que nos fazem muito mal, mas nem sempre nos dispomos a exercitá-la quando se trata dos outros. A ótica de nossa existência centraliza-se em nosso ego. Por isso temos pouca disposição para consolar o aflito, alimentar o faminto, socorrer o necessitado, amparar o doente, orientar o ignorante, iniciativas que representam o exercício da boa vontade sob a ótica cristã. Conseguimos conviver com as carências alheias, sem nos importarmos com elas, como se não nos dissessem respeito. Realmente. É uma verdade. Essa tendência das pessoas viverem suas vidas, buscando o melhor para si mesmas e o resto que se dane, sempre me incomodou. É a marca maior do egoísmo humano. Ao nascer numa estrebaria, Jesus, que poderia ser filho de rei, procurou demonstrar a necessidade de nos despojarmos de ambições e vaidades, sem o que jamais teremos disposição e desprendimento para exercitar a bondade que se exprime no empenho de servir. Então, a proposta que faço a todos é muito simples. Diga-nos qual é. Estamos ansiosos para saber. Reverenciemos Jesus nesse dia da forma mais autêntica, ou seja, ajudando nossos irmãos. Osório fez uma pausa e, após observar o interesse e a expectativa dos presentes, continuou. Desde agora, mobilizemos recursos financeiros para a compra de roupas, brinquedos, gêneros alimentícios e outras utilidades que distribuiremos numa favela na véspera de Natal,
à tarde. À noite, teremos uma singela ceia de confraternização, agradecendo a Jesus pelas bênçãos do Evangelho. E então, estão de acordo? Perfeitamente, Osório. Sua ideia é excelente. Faço minhas as palavras do Jonas. Vai ser um barato. Cada vez mais você nos surpreende, Osório. Ora, Luiz, não exagere. E você, Luísa, o que acha? E é preciso dizer alguma coisa? É claro que nós aqui de casa concordamos plenamente. Mamãe tem toda a razão. Vai ser um Natal maravilhoso. Benê, que permanecia num canto da sala apenas ouvindo, aproximou-se e perguntou interessada. Eu também posso participar dessa confraternização, gente? Estou disposta a ajudar no que for preciso. Mas é claro que sim, Benê. Osório sorriu feliz. Com a proteção dos amigos espirituais, seu trabalho estava chegando ao fim e ele pensou. Posso partir tranquilo. Restam apenas alguns acertos, particularmente com Luísa. Os dias foram se passando. As constantes conversas com Osório e as leituras que lhe recomendava estavam mexendo com Carlos. Sei agora que há um plano, um caminho para a existência humana envolvendo profissão, condição social, saúde, família. Entendia que os rumos são passíveis de modificação. Após uma falência matrimonial, casais separados poderiam refazer suas existências, assumindo novos compromissos. A misericórdia divina não deixa ninguém ao desamparo. No entanto, impossível enquadrar Júlia como caminho alternativo em virtude de um fracasso matrimonial, mesmo porque isso não ocorrera. Meu casamento era muito bom e deu certo desde o início. Osório tem toda a razão. Júlia foi apenas um desvio. Não podia culpá-la. Afinal, não o obrigara a nada. Mulher liberada, acenara-lhe com uma aventura. E ele se deixara envolver, recusando-se refletir sobre a inconveniência daquela relação extraconjugal. Vacilava, desconsolado, entre a atração e a repulsão que tomava corpo em sua alma. Começava a sentir rejeição por Júlia. Mesmo nos tempos mais ardentes, nos primeiros contatos, experimentava a dúbia sensação. Adorava aquela mulher, no sentido passional do termo, em incontido desejo de comunhão carnal. Ao mesmo tempo, não gostava dela, de suas futilidades, de sua imaturidade. Tudo isso encarado com bonomia a princípio, mas que o incomodava cada vez mais à medida que arrefecia a paixão. Júlia, por sua vez, percebia que o companheiro se distanciava. Em princípio, o acariciava, usando sua beleza para atraí-lo. Ante o fracasso de suas arremetidas, agora recebidas com enfado, punha-se irritadiça e agressiva. Você é um miserável, Carlos. Faço tudo para agradá-lo, sacrifiquei minha juventude, minha vida para morar com você. E é isso que recebo em troca. É melhor acalmar-se, Júlia. Não pretendo iniciar uma discussão. Se não correspondo aos seus carinhos é porque estou cansado. Trabalhei muito hoje. Cansado. Todos os dias é a mesma coisa. Cansada estou eu de aturar a sua indiferença. Por favor, Júlia, deixe-me em paz. Mande servir o jantar e depois conversaremos. Pois jante sozinho. Eu perdi o apetite e quer saber mais. Vá para o inferno! Não raro, a inconsequente mulher partia para a agressão, obrigando Carlos a malabarismos para esquivar-se sem revidar. Você é um miserável! Tenho vontade de arrancar-lhe os olhos! Pare com isso, sua louca! Estamos apresentando O Vaso de Porcelana. Voltamos a apresentar O Vaso de Porcelana, adaptação de Sidney Carbone. Certa tarde, em seu consultório,
Luísa terminava de fazer um orçamento dentário a uma paciente quando, de repente, a porta se abriu e... Luísa? O coração da dentista agitou-se no peito e suas mãos tremeram. Carlos! Ele entrou, mesmo sem ser convidado. Eu não sabia que estava com cliente. Como não via recepcionista, imaginei que já tivesse encerrado o expediente e resolvi entrar. A Leonice não veio trabalhar hoje. Está com a mãe doente. Desculpe-me. Nervosa, Luísa destacou a folha de papel do bloco e entregou-a à paciente. Aqui está o orçamento, dona Eugênia. Espero que me procure o mais breve possível. Tenha uma boa tarde. A mulher agradeceu e deixou a sala. Luísa correu fechar a porta à chave. Você está bem? Sim, sim. Após tantos anos de convivência, conhecia o marido suficientemente para saber que ele estava mentindo. E, tentando disfarçar a emoção, apontou-lhe uma cadeira. Sente-se. Obrigado. E então, a que devo a honra da sua visita? Algum problema dentário? Até que estou precisando de uma vistoria. Você é minha dentista preferida, mas julguei que talvez não resistisse à ideia de enfiar minha broca goela abaixo. Tentadora sugestão, mas não seria razoável agredir o pai dos meus filhos. Razões não lhe faltam. Talvez o fizesse há alguns meses, mas já passou. Você não tem raiva de mim? Por que haveria de ter? Sinto-me muito bem, tranquila e sem ressentimentos. E as crianças? Estão ótimas. Desde que Osório foi morar conosco, coisas incríveis aconteceram. O Eduardo superou o trauma de ter sido deixado pela namorada. Marli, que andava angustiada e nervosa, retomou sua personalidade alegre e comunicativa. Isto sem falar no resto da família, que vem recebendo uma influência decisiva e renovadora daquele velhinho adorável. Eu tenho conversado com ele. É um homem muito bom. Não apenas bom. É sobretudo um homem sábio, com uma cultura espírita invejável. Tem explicação para tudo, orientação para todas as situações, com uma presença marcante que nos inspira muita confiança. Você está feliz? Como ensina Osório, guardo hoje a felicidade de entender o que Deus espera de mim. Carlos mediu bem as palavras e perguntou reticente. E a vida sentimental? Vai bem. Bem mesmo? Estou com o coração tranquilo. É mesmo? Estou em paz comigo mesma. Isso é o que importa, não é mesmo? Sem dúvida. Você quer tomar um café? Trouxe uma garrafa térmica de casa, já que a Leonice me avisou que não viria trabalhar. Eu não vivo sem um cafezinho de hora em hora. Eu sei muito bem disso. É mesmo. Que boba eu sou. Esqueci-me que fomos casados por tantos anos. Fico muito feliz, Luísa. Do quê? De ver que você está bem. Carlos tentava disfarçar o próprio embaraço, suspirando de quando em quando. Vai querer o café ou não? Não, obrigado. A conversa prosseguiu por alguns minutos, sem engrenar confidências. Ele desejava abrir seu coração, dizer que sentia muitas saudades, que gostaria de estabelecer contato mais frequente, mas não se sentia animado. A esposa parecia ter superado plenamente o problema da separação, e ele já não fazia parte de sua vida. Pouco depois... Bem, preciso ir. Por que não fica mais um pouco? Não tenho mais clientes hoje. Eu não posso. Tem algum compromisso importante? Não, mas preciso voltar ao escritório. Nos veremos numa outra ocasião. Está certo. Até logo. Até logo. Fique com Deus. Ele está sempre comigo. E com você também. Acredite. Eu sei. Tchau. Tchau. Carlos foi embora levando uma grande frustração. Luísa observou a porta fechar-se em si mesmada. Algo me diz que ele deseja uma reaproximação. Mas ela não lhe dera chance.
Quando Carlos saía do prédio onde se localizava o consultório de Luísa, deparou-se com Júlia à sua espera. Posso saber o que veio fazer aqui? Júlia? Responda a minha pergunta! Não tenho que lhe dar satisfação de meus atos. Além do mais, idêntica pergunta posso lhe formular. Está me vigiando? Tenho o direito de saber porque você veio procurar sua ex-mulher, não tenho? Júlia, por favor. Por favor, digo eu. O que você foi fazer no consultório da coroa? Ela começava a perder o controle. Carlos, que se horrorizava ante a perspectiva de um escândalo, tomou-a pelo braço e a conduziu ao automóvel estacionado ali perto, pedindo-lhe que se acalmasse. Em seguida, deu a partida e ganharam a avenida. Aquele flagrante acabou com a tarde de Carlos. Você sabe que eu detesto cenas de ciúmes, ainda mais na rua. Por que está fazendo isso comigo? Eu não pretendo dividir com ninguém. Com ninguém, entendeu? Eu não tenho nenhuma vocação para bigamia. Você deveria saber disso. Para viver com você, renunciei a uma família muito bem constituída. E pelo jeito se arrependeu. Ah, não diga bobagem. Se arrependeu, sim. Seja homem e assuma a verdade. Você está descontrolado. Eu estou possessa. Mas se você pensa que vai me passar para trás, está muito enganado, Carlos. Eu não sou mulher de aguentar uma humilhação dessa. O que você foi fazer no consultório da sua ex-mulher? Enjoou de mim e foi tentar uma reconciliação, é isso? Responda! Responda! Como Carlos se manteve em silêncio, lhe pareceu a mais eloquente resposta. Ela mordeu os lábios e disse para si mesma: O miserável está pensando em deixar-me. Não permitirei isso jamais. Com a lógica arrevezada dos egoístas consumados, sentia-se dona daquele homem quase sessentão, mas dotado de um charme irresistível. Prefiro vê-lo morto. E buscando amenizar a tensão, acariciou seu pescoço, adoçando a voz. Desculpe-me. Você tinha razão. Acabei me descontrolando. Foi apenas um impulso. É que eu amo e a ideia de perdê-lo me tira do sério. Você me perdoa, querido? Não vamos falar mais nisso. Agora me solte que eu não consigo dirigir com você pendurada no meu pescoço. A vocação sedutora de Júlia já não o afetava. Talvez Luísa não o recebesse de volta, mas uma coisa era certa. Não havia mais clima entre eles. Fora um equívoco, uma ilusão que passara. Tudo o que queria agora era afastar-se. Não obstante, conhecia o gênio da amante e sua agressividade. Era preciso cuidado. Medindo bem as palavras, falou. Estamos tensos ultimamente, Júlia. Nossa vida em comum foi muito boa em princípio, mas já não estamos nos entendendo. Pertencemos a gerações diferentes. Você precisa de alguém que lhe dê mais atenção, que valorize a sua companhia. Isso não me interessa. É você que eu quero, apesar de todas as diferenças. Você precisa entender Eu que... Eu não quero entender nada. Você é meu e ninguém vai tirá-lo de mim. Carlos calou-se. Sua melifluidade, o ar desamparado, o desarmavam. Mas a decisão estava tomada. Não sei quando, mas vou deixar Júlia. Como de hábito, Luísa foi conversar com Osório no jardim após o jantar. Noto-a um tanto perturbada. Carlos esteve no meu consultório hoje. É mesmo? E quando ele volta para casa? Não vejo possibilidade. Não quero. Mas ficou feliz com a sua presença. Ah, Osório, você é terrível. Já lhe falei que há uma ligação muito forte entre vocês. A experiência extraconjugal foi um desvio de rota. Vocês vieram à Terra para viver juntos. Acredito que ele esteja pensando numa reconciliação, mas não me parece boa ideia. Reconheço que ainda o amo. Como você diz, vem do passado. Mas o encanto se foi.
Imagino nossa situação como um delicado vaso de porcelana que caiu e quebrou-se. Podemos repará-lo, usar uma cola eficiente, mas nunca mais será o mesmo. Ficarão marcas visíveis. Um vaso remendado. Entendo suas ponderações, minha filha. Acontece que não estamos lidando com um objeto. Falamos de sentimentos. Há colas mágicas que se chama amor, compreensão, perdão, capazes de restaurar plenamente o coração despedaçado sem deixar vestígios. Acha que devo considerar a possibilidade de uma reconciliação? Você sabe que, no fundo, é o que mais deseja. Sua rejeição de hoje é uma forma inconsciente de castigá-lo, fazendo-se de difícil. Não tem jeito. Decididamente você é um bruxo. Nada lhe escapa. E, carinhosamente, beijou-lhe as faces encovadas. Osório picarreou, emocionado. Certa manhã, no início do mês de setembro, Eduardo deixava a faculdade quando topou com Vanessa. Oi, podemos conversar? Acabamos de apresentar O Vaso de Porcelana, obra de Richard Simonetti em 10 capítulos, uma adaptação de Sidney Carbone. Passamos a apresentar O Vaso de Porcelana, obra de Richard Simonetti, adaptada por Sidney Carbone. Certa manhã, no início do mês de setembro, Eduardo deixava a faculdade quando topou com Vanessa. Oi, podemos conversar? Desculpe, Vanessa, mas tenho um compromisso. Por favor, será apenas alguns minutos. Tudo bem, manda. Vamos até a lanchonete da esquina. Pouco depois, os jovens sentavam-se em uma discreta mesa na lanchonete que estava sem movimento àquela hora. Vanessa tomou as mãos de Eduardo e... Estou muito arrependida. Sei que sou culpada de nosso rompimento, mas, por favor, entenda. Eu estava insegura. Não tinha noção da natureza exata dos meus sentimentos. Agora percebo que você é muito importante para mim. Eduardo a contemplou por alguns segundos. Há algumas semanas, aquela seria a notícia mais feliz de sua vida. Entretanto, agora, apenas o deixava constrangido. Sinto muito, Vanessa, mas não será possível voltarmos a namorar. Por quê? Você já tem outra? Não. Quando começamos, eu tinha a impressão de que fôramos feitos um para o outro. Eu a amava loucamente, não pensava em outra coisa. Quando você esfriou, como se escapasse por meus dedos, sofri muito. Talvez não querendo magoar-me com o rompimento, você fez algo pior. Torturou-me com progressiva indiferença a demonstrar claramente que o nosso romance não significava absolutamente nada. Foi muito difícil. Não pretendo passar por nova experiência desse tipo. Mas eu o amo, Eduardo. Está enganada. Se me amasse, não seria tão determinada ao provocar nosso rompimento. Na verdade, foi bom para mim. Acabei percebendo que viver era apenas uma ilusão. Por favor, Eduardo, vamos tentar de novo. Reacender a chama, reviver o clima. Não, não dá mais. O diálogo prosseguiu infrutífero. A jovem apegava-se às lembranças, apelava para o sentimentalismo, mas o rapaz mostrou-se irredutível. Não era nenhuma vingança, apenas ouvia o próprio coração a dizer-lhe que ela não morava mais ali. Agora, se me dá licença, tenho que ir. Tchau. Tchau.
Ao chegar em casa, sentia-se liberto de um fardo de amarguras. Haveria, sim, saudade e alguma tristeza. Nada intimamente ligado a Vanessa, apenas a nostalgia de um tempo bom em que se sentia amando e amado. Saudade do amor, não da amada, mas tinha uma certeza. Encontrarei um novo afeto, sincero, leal, duradouro, alguém, como diz o bom Osório, que faça parte do meu caminho. Júlia percebia claramente que estava perdendo Carlos. Já não conseguia acender nele o fogo da paixão, por mais que se esmerasse em seduzi-lo. Revoltava-se, brigava, usava pejorativos para insultá-lo. Acabava irritando-se consigo mesma por envolver-se com aquele coroa senil, como dizia, que se atrevia a menosprezá-la. Desejava sumir, cuidar da vida, pensar em alguém que valorizasse sua juventude e beleza, mas, voluntariosa e egoísta, era facilmente manipulada por obsessores que lhe exploravam o amor próprio ferido. Sustentava-se naquela incômoda situação com todas as suas forças e quanto mais evidentes os sinais que o companheiro emitia, sugerindo separação, mais se apegava. Com os contatos que vinha mantendo com Osório e as leituras espíritas, Carlos deixara a faixa dos envolvimentos espirituais inferiores, situando-se mais receptivo à inspiração de benfeitores que o assistiam. Esvaziava-se o enlevo daquela situação artificial sustentada pela atração física. O desfecho acabou acontecendo, marcado por graves acontecimentos. Certa noite, Carlos chegou em casa 15 para meia-noite. Deixara-se ficar no escritório, não tanto por premência do serviço, muito mais porque desejava evitar a companheira. Ah, até que enfim você chegou! Esteve com a sua querida ex-mulher ou com seus filhinhos? Ele respondeu com a voz cansada de indisfarçável enfado. Não, Júlia, estava trabalhando. E por que não ligou avisando que chegaria tarde? Desculpe, não me ocorreu. Quando se trata de mim, nunca lhe ocorre nada mesmo. Você não passa de um cretino, um mau caráter. Por favor, não vamos começar uma nova discussão. Não vou começar nada, pelo contrário. É chegado o tempo de terminar, mas não pense que sairia barato. Do que é que você está falando? Daqui! Você vai direto para o cemitério, seu miserável! Incontinente, Júlia apanhou uma espátula metálica que estava sobre o móvel. E antes que Carlos pudesse esboçar qualquer defesa... É isto que você merece, desgraçado! Atingiu-lhe o abdômen. Ah! Em seguida, ele caiu, esvaindo-se em sangue. Estamos apresentando O Vaso de Porcelana. Voltamos a apresentar O Vaso de Porcelana, adaptação de Sidney Carbone. Ao vê-lo debatendo-se numa poça de sangue, Júlia apavorou-se. Meu Deus! O que eu fiz? Aterrorizada, largou a espátula, correu até a garagem, tomou o automóvel e saiu cantando os pneus. Poucas quadras adiante, Júlia cruzou um sinal fechado e provocou violenta colisão. Projetada para fora do veículo, esparramou-se inconsciente na calçada. Em breves minutos, uma ambulância a conduzia ao hospital com as pernas quebradas e várias escoriações. Osório não conseguia dormir. Estava nervoso, inquieto. Olhou o relógio na parede do quarto. 00:30. Que sensação estranha estou sentindo. Como se algo muito grave tivesse acontecido. Vou orar buscando assistência espiritual.
Ele se concentrou e elevou-se numa fervorosa prece. Viu Cármino junto de si, a dizer-lhe imperioso: Vá imediatamente à casa de Carlos. Ele corre perigo de vida. O bom velhinho deu um pulo da cama e vestiu-se. Em seguida, deixou silenciosamente a residência. Mal caminhou 2 quadras e chegou à Avenida Central. Tomou um táxi e, em 20 minutos, desceu em frente ao prédio onde Carlos morava. Osório subiu pela escada até o 1º andar e, diante da porta do apartamento, Que Deus me ajude. Acionou a campainha 1, 2, 3 vezes. Como ninguém atendesse, experimentou girar o trinco da porta. Ela estava apenas encostada. Graças a Deus. Ele entrou. Na ampla sala de visitas, viu Carlos caído ao solo ao lado de uma poça de sangue. Meu pai! Rápido, examinou o ferido e verificou que estava vivo. Deus seja louvado. Aflito, vasculhou todos os cômodos do apartamento. Não havia ninguém. Pegou o telefone, discou emergência e pediu o concurso da polícia. Após 2 horas na sala de cirurgia, o médico informou Osório de que o pior havia passado. O paciente tivera o estômago perfurado, perdera bastante sangue, mas recuperava-se. A intervenção de Osório fora providencial. Difícil foi explicar aos policiais sua presença. Imaginava como reagiriam à notícia de que um espírito o orientara. Mas não houve maiores problemas. O único hospital nas imediações, Júlia também ali fora internada. Buscando furtar-se à sua responsabilidade, dissera que saíra à procura de socorro após ferir acidentalmente o companheiro. Por volta das 6:30 da manhã... Pronto. Bom dia, Luísa. Ah, é você, Osório. Onde está? Benê foi chamá-lo para tomar o café da manhã e você não estava no quarto. Fiquei preocupada. Por que saiu tão cedo? Na verdade, eu saí logo depois da meia-noite. E por quê? Aconteceu alguma coisa? Sim, aconteceu. Foi um acidente com o Carlos. Um acidente com o Carlos? Ah, meu Deus! Mas ele está bem, não se assuste. E como foi isso? Onde ele está? No Hospital Santa Lúcia. É melhor você vir para cá e traga as crianças. Claro, claro. Ao chegarem ao hospital, encontraram Jonas e Luiz igualmente avisados. Que tipo de acidente o Carlos sofreu, Osório? O caso é grave. Como está o papai? Calma, meus filhos, calma. O pior já passou. O médico informou que Carlos está fora de perigo. O que realmente aconteceu, Osório? Júlia e ele tiveram um desentendimento e ela o feriu. Miserável vagabunda! Além de nos roubar o pai, ainda tentou matá-lo. Cuidado, minha filha, cuidado. Não use pejorativos. Júlia é apenas uma criatura transviada. E não é o momento para críticas. Carlos precisa de nossas boas vibrações. Isso será impossível se não conservarmos a serenidade. Osório tem razão, minha filha. É lícito nos indignarmos com o mal. Forçoso, entretanto, vigiar nossas reações. Entre a indignação e o descontrole, há um passo apenas. E gente descontrolada não ajuda em nada. Só atrapalha. Desculpe. Onde está papai agora? Na unidade de terapia intensiva. Logo irá para o quarto que já lhe foi preparado. Vamos esperá-lo lá, meus filhos. Precisamos estar perto dele quando chegar. Você sabe onde fica o quarto, Jonas? Sim, mamãe. É no fundo do corredor. Eu a levo. Venham, Eduardo e Marli.
Luís acomodou-se com Osório em uma poltrona. Algo o intrigava. Posso fazer-lhe uma pergunta? Se eu souber responder. Como foi parar na casa do meu irmão Carlos em horário tão tardio, salvando-lhe a vida? A polícia chegou a suspeitar de mim por causa disso. Mas a resposta é muito simples. Meu mentor espiritual alertou-me. Incrível. Estou começando a admitir que você tem realmente espantosas faculdades. Nada disso, Luís, nada disso. Apenas venho tentando apurar minha sensibilidade, cultivando valores espirituais. O homem comum não sabe de suas potencialidades psíquicas. Se as disciplinasse, verificaria que a espiritualidade procura sempre nos inspirar nos momentos difíceis. Osório levantou-se. Vai esperar o Carlos no quarto junto com Luís e as crianças? Não. Vou ver Júlia. Não quer vir comigo? Acha que devemos, depois do que ela fez ao meu irmão? Precisamos ajudá-la, Luís. Ela também é uma vítima de suas próprias fraquezas. Você não deixa de ter razão. Ao entrarem no quarto de Júlia, foram recebidos pela enfermeira. Podemos visitar a paciente? A moça acenou que sim. Osório e Luís entraram e se aproximaram do leito. Expressão sofrida, rosto com hematomas, braços enfaixados e pernas tracionadas, Júlia olhou assustada para o irmão do amante. O que quer? Veio me condenar? Acalme-se. Não é o promotor quem está aqui. Apenas trouxe um amigo que a livrou de cometer um assassinato. Este é o Sr. Osório. Ele socorreu Carlos, evitando que se esvaísse em sangue. E como o senhor foi parar em meu apartamento? É uma história para ser contada num outro dia, minha filha. Estou aqui para outra missão. Oferecer-lhe ajuda. Ah, já sei. É advogado e quer me defender, não é? Luís adiantou-se. Não se preocupe quanto a isso, Júlia. Estou certo de que Carlos não tem nenhum interesse em prejudicá-la. Conversarei com ele e evitaremos uma situação mais complicada. A ocorrência será registrada como acidente. Agora vou deixá-la com meu amigo Osório. Vocês precisam conversar e tenho certeza que suas palavras lhe farão bem. Luís saiu e Osório permaneceu com Júlia por quase uma hora, conquistando-a com a palavra esclarecedora e as vibrações amorosas de um coração sintonizado com a dinâmica do Evangelho. Quando Carlos vagarosamente abriu os olhos, sentiu-se atordoado com uma leve dor no ventre. Mãos suaves acariciavam seu rosto. Lembrou-se de Júlia a agredi-lo e agitou-se. Foi quando ouviu aquela voz inconfundível. Como você está, Carlos? Só então ele atinou que era Luísa quem o acariciava e exclamou com a voz débil. Luísa? Sim, querido, sou eu. Está melhor. Perto de você me sinto bem. Agora estou me lembrando do que aconteceu. Como vim parar aqui? Osório o encontrou em seu apartamento ferido e salvou-lhe a vida. Foi Júlia. Atacou-me porque queria deixá-la. Mas como Osório teve a ideia de procurar-me tão tarde da noite? Coisas dele. Parece que adivinha tudo. Mas eu não estou só, querido. Olhe para o outro lado. Carlos voltou a cabeça para o lado direito e... Filhos. Meus filhos. Oh, paizinho. Que susto o senhor nos deu. Por um momento, pensamos que íamos ficar sem a sua presença. Nós o amamos muito, papai. Eu também, meus filhos. Eu também os amo muito. Emocionado, Carlos experimentava um misto de alegria e tristeza. Alegria porque não era rejeitado pela família, porque a esposa estava disposta a acolhê-lo.
Em que nível, não sabia. Talvez para ser-lhe um irmão. Imaginava quanto se sentira magoada com sua traição. E a tristeza nascia justamente da consciência disso. Como pudera deixar aquele tesouro familiar, a convivência feliz, por uma aventura? Vocês me perdoam? A resposta foi o beijo dos 4 em seu rosto banhado de lágrimas. Depois, Luísa disse, também emocionada: Quando você deixar o hospital, nossa casa estará de portas abertas para recebê-lo, meu querido. Três dias depois, o carro estacionou na garagem dos Manfrini. Vacilante, amparado por Luísa e Eduardo, Carlos foi conduzido para o quarto onde fora tão feliz com a esposa. Depois de acomodá-lo na cama, Eduardo deixou os pais sozinhos. Carlos tomou as mãos da esposa e disse comovido: Sou-lhe muito grato por todo o carinho que vem me dispensando, Luísa. Agradeço a Deus e aos filhos que tenho, mas gostaria que tudo não fosse um mero ato de misericórdia. Sei que muitos fiz sofrer, mas seria tão bom se pudéssemos recomeçar, apagar de nossas vidas esses 2 anos. Quanto aos nossos filhos, não se preocupe. É o que mais desejam. Nunca se conformaram com o seu afastamento. E quanto a você? Tudo bem. Sempre haverá um lugar em nossa casa. É a sua casa. Quero saber o mais importante. Ainda sobra espaço em seu coração? Ele está tomado. Então, há alguém? Sim. Eu conheço? Muito. Quem é? É você, seu tolo. Carlos beijou-a carinhosamente. Depois, fitando o marido enternecida, Luísa lembrou-se de seu adorável conselheiro espiritual. Osório, como você estava certo. O vaso de porcelana vai se consolidando. Não ficarão marcas. Estaremos mais unidos que nunca. Recompondo-se, Carlos falou, hesitante: Entretanto, preciso dizer-lhe uma coisa, Luísa. Sim. É algo muito importante e que não posso esconder de você. Então fale. Desde logo, quando a deixei, senti que não valia a pena, que estava cometendo um erro terrível. No entanto, havia uma empolgação, um envolvimento que me atraía irresistivelmente. Quando me dei conta, estava longe de vocês, mas nunca fui feliz. Se você me tivesse falado sobre isso há algum tempo, eu não aceitaria. Mas agora estou mais consciente de que nossos problemas podem ocorrer envolvendo a influência de espíritos que nos agridem, explorando nossas fraquezas. Essa é uma dedução do Osório, não é? Sim, Carlos. Esse velhinho tem sido uma bênção em nossas vidas. Acabamos de apresentar O Vaso de Porcelana, obra de Richard Simonetti em 10 capítulos, uma adaptação de Sidney Carbone. Passamos a apresentar O Vaso de Porcelana, obra de Richard Simonetti, adaptada por Sidney Carbone. Se você me tivesse falado sobre isso há algum tempo, eu não aceitaria. Mas agora estou mais consciente de que nossos problemas podem ocorrer envolvendo a influência de espíritos que nos agridem, explorando nossas fraquezas. Essa é uma dedução do Osório, não é? Sim, Carlos. Esse velhinho
tem sido uma bênção em nossas vidas. Não fosse por sua orientação, eu jamais cogitaria de uma reconciliação. Ele me fez sentir que a intransigência é má conselheira. Durante vários dias, Osório esteve com Júlia, primeiro no hospital, depois em casa de sua mãe, para onde se recolhera. Aplicava-lhe passes magnéticos, conversava longamente, buscando acalmá-la. Volúvel e rancorosa, a jovem não se conformava com o rumo dos acontecimentos, mas temia sanções da justiça em face da agressão que cometera. Seus temores, aliados à imobilidade imposta pela fratura nas pernas, abriam as portas ao entendimento com Osório, incansável nas leituras que lhe fazia, procurando modificar suas disposições. Um dia, ela desabafou. Sinto muita revolta, um rancor profundo que me consome. No fundo, ainda gostaria de agredir Carlos, que me usou para saciar seus desejos de prazer. Como toda pessoa comprometida em desatinos, Júlia era incapaz de reconhecer suas próprias culpas, preferindo justificar seus desvios com acusações indébitas. Osório, sabiamente, não a contestava, preferindo concentrar seus esforços no empenho por modificar-lhe as disposições íntimas. Quem estará livre de enganos, minha filha? Jesus deixou bem claro isso na passagem da mulher adúltera, quando convidou dentre seus acusadores a atirar a primeira pedra aquele que estivesse livre de pecados. Diante da autoridade do Mestre, que conhecia o coração humano, ninguém se atreveu, porque ninguém ali estava isento de comprometimentos. Nossa revolta, nossa inconformação são frutos amargos do nosso distanciamento de Deus. Resistente em princípio, Júlia acabou por ceder aos argumentos fraternos do velhinho. Cedeu, sobretudo, à espantosa força moral daquele homem que, através de árduas disciplinas, habilitara-se a refletir na terra a luz de Cristo. Embora estivesse muito longe de uma conversão autêntica aos valores espirituais, em face de sua imaturidade, Júlia acabou por compenetrar-se de que sua experiência com Carlos estava encerrada. Resta-me agora cuidar da minha própria vida. Um mês depois, Carlos participava pela primeira vez ao culto do Evangelho no lar, onde estavam presentes Luísa, Osório, Benê, Eduardo, Marli, Jonas, Luiz, Cíntia, Alice e Rogério. Osório lembrou que se aproximava o Natal e falou dos planos que haviam idealizado tempos atrás e que nem todos ainda tinham conhecimento, e completou. É importante que estejamos juntos no Natal, recordando que a união em família é um dos objetivos da mensagem de Jesus. As dissipações e desperdícios cometidos nessa data correm por conta das imperfeições humanas. O homem ainda não aprendeu a reverenciar a memória do Cristo na sagrada comemoração e julga homenageá-lo com a matança de animais, bebidas, gastos excessivos. Para que valorizemos o Natal lembrando que ele convida à fraternidade, faremos uma comemoração em duas partes. Na primeira, à tarde, percorreremos um bairro da periferia e distribuiremos às famílias previamente cadastradas uma cesta básica, da qual constarão brinquedos para as crianças. À noite, nos confraternizaremos numa ceia modesta. Eu acho ótimo. Será uma reunião da família humana para atender a família universal. E quantos lares atenderemos? Dependerá do que arrecadarmos.
Sugiro que no próximo ano abramos uma conta num banco onde todos depositarão um valor mensalmente de conformidade com suas possibilidades. Seria a poupança da fraternidade? É isso mesmo, Carlos. Eu acho a ideia excelente. Acertados os detalhes, com a concordância de todos, Osório convidou Luísa a fazer a prece de abertura e teve início o culto do Evangelho no lar. Chegou o mês de novembro. Certa noite, como fazia costumeiramente, Osório foi refugiar-se no jardim para meditar. Contemplou enternecido Carlos e Luísa sentados no velho banco de madeira. Carlos desfolhava uma rosa, derramando as pétalas sobre a esposa, que sorria feliz. O velhinho aproximou-se e falou solene. Antigo e belo axioma, nosso espírito embala. A rosa envolve em aroma a mão que a despetala. Vejo que arranjei um concorrente. Quem me dera ser um trovador. Apenas cometi uma trova mal arrumada, de pés quebrados. A rosa que perfuma a mão que agride evoca velho ditado. Sê como o sândalo que perfuma o machado que o derruba. É isso mesmo, minha filha. Essa ideia, na verdade, é a essência do pensamento de Jesus. Retribuir o mal com o bem é a mais vigorosa de todas as ações em favor de nossa paz. Osório, Luísa me contou sobre os problemas espirituais que minha família enfrentou na minha ausência. Fale-me a esse respeito, por favor. Como sempre, sabiamente, Osório revelou-lhe os acontecimentos numa conversa que se prolongou por mais de uma hora. Carlos ouviu atentamente. Apesar dos estudos que vinha realizando sobre a doutrina, ainda não entendia muita coisa. Ao final, perguntou. E os obsessores foram doutrinados e afastados? Segundo notícias do nosso Leandro, do Seara Cristã, vários deles decidiram modificar suas disposições. De qualquer forma, isso não é tão importante quanto a mudança de atitude de toda a família. Disciplinando-se e partindo para o esforço do bem, vocês criaram condições para um apoio mais efetivo da espiritualidade, capaz de neutralizar suas investidas. Final feliz. Nossa destinação definitiva será fatalmente feliz, minha filha, ainda que envolva milênios. Alcançaremos um dia a comunhão plena com Deus, tornando-nos co-participantes na obra da criação. Mas, atendo-nos à experiência atual, podemos considerar que tudo vai terminando bem, sem ações espetaculares, sem lances dramáticos que, afinal, cabem apenas nos romances folhetinescos. A doutrina espírita é mesmo uma bênção de Deus em nossas vidas. Sinto-me mais segura, mais disposta a compreender as pessoas, a enfrentar as tribulações. E consolidar, sem marcas, os remendos do vaso, não é mesmo? Vaso? Que vaso? É um assunto nosso, querido. Um dia lhe falarei a respeito. Uma semana se passou. Certa madrugada, Marli acordou em sobressalto, como se alguma coisa grave estivesse prestes a acontecer. Acendeu a luz e olhou para o relógio. 3 horas? Que sensação estranha é esta, meu Deus? Ela levantou-se e foi até a cozinha para tomar um copo d'água. Ao entrar, deparou com Osório sentado à mesa, com expressão de dor. O que aconteceu, seu Osório? Está se sentindo mal? Apenas um mal passageiro. Tomei um comprimido
e vai passar. Mas o senhor está muito abatido. É melhor chamar um médico. Não se preocupe, minha filha. Daqui a alguns instantes... Ele não teve tempo de terminar a frase. Pendeu a cabeça sobre a mesa e desfaleceu. Ah, meu Deus, ele desmaiou! Papai, mamãe, corram aqui! O seu Osório está passando mal! Estamos apresentando... O Vaso de Porcelana. Voltamos a apresentar... O Vaso de Porcelana. Adaptação de Sidney Carbone. Duas horas depois, Carlos foi se encontrar com Luísa na sala de espera do hospital, depois de uma longa conversa com o médico. E então, Carlos, como está o Osório? O que disse o médico? É grave, Luísa. Ele sofreu uma trombose renal. O problema está sendo superado, mas os rins foram afetados. Terá de submeter-se à hemodiálise com um prognóstico ruim em virtude de sua idade. Dificilmente resistirá. Ai, meu Deus. O médico disse que ele terá apenas alguns dias ou semanas de vida. 2 dias depois, Osório deixa a UTI e é instalado no quarto, onde passa a se submeter a sessões de hemodiálise. Embora debilitado, o enfermo revelava a serenidade de sempre, reagindo muito bem ao tratamento, enfrentando a rotina da purificação sanguínea sem queixas. Luísa não o abandonava, passava os dias ao seu lado, orando e pedindo a Deus que o conservasse. Numa tarde, ao final de forte dispneia que o acometia com frequência, aproveitando a tranquilidade do ambiente e o fato de estar a sós com Luísa, Osório comentou. Luísa, sei que minhas horas estão contadas. Tanto quanto as minhas. Provavelmente terá ainda umas 10.000 pela frente. Bem menos, minha filha. Bem menos. E antes que eu parta... É preciso um ajuste final. Quero falar-lhe do seu pai. Meu pai? Você o conheceu? Muito. Por que nunca me disse? Não havia chegado o momento. E agora é o momento? Sim. E contemplando Luísa com infinita ternura, Osório disse entre lágrimas. O seu pai, Luísa... Sou eu. Você? Você, Osório? Como é possível? É uma longa história de inconsequência e irresponsabilidade que caracterizaram minha mocidade. Tive um romance com sua mãe que significou muito para ela, mas para mim foi uma mera aventura. Quando ela me revelou que estava grávida, fugi criminosamente. Eu sempre senti que havia um mistério envolvendo sua vida, mas jamais poderia imaginar que fosse algo relacionado a mim. Nunca me casei. Sempre vivi de forma inconsequente, pendurando-me em empregos em cidades variadas, alheio a qualquer associação familiar. Há perto de 30 anos, aflorou minha mediunidade que me impôs desajustes variados. Acabei no centro espírita e ali fiz a minha iniciação. O conhecimento da doutrina despertou-me a consciência e fez brotar em mim o remorso por abandonar sua mãe à própria sorte. No ano passado, o destino colocou-me em contato com seu tio Isaltino. Informou-me da morte de sua mãe, de seus problemas. Sabia que me restava pouco tempo. Assim, decidi que o mais importante a fazer
era aproximar-me de você, pedir perdão e tentar reparar o mal que lhe causei. Você me perdoa, filha? Luísa estava emocionada diante daquela revelação e pensava: perdoá-lo de quê? Não foi ele quem me ensinou que as pessoas são mais frágeis do que más, que a ignorância é a mãe de muitos males. Não foi ele quem me fez conhecer a bênção da compreensão. Como guardar mágoas desse velhinho abençoado que resolveu meus problemas, atendeu minha família e trouxe de volta o meu marido? Luísa prorrompeu em lágrimas, ao mesmo tempo em que abraçava-se ao Osório, repetindo baixinho palavras que soavam como música divina em seus ouvidos. Papai, meu paizinho querido, eu não tenho nada a lhe perdoar. Eu amo. A expectativa daquele entendimento com a filha fora o sustento de Osório. A partir daquele momento, como alguém em paz com a consciência, que resolvera a derradeira pendência, era uma alma entregue a Deus, preparada para a grande transição. Durante alguns dias, Luísa acompanhou o progressivo enfraquecimento do pai, que mansamente iniciava o retorno à vida verdadeira. Nas últimas horas, ele pediu a presença da família. Meus queridos, vivo os derradeiros momentos na carne. Cármino, meu guia espiritual, me avisou que partirei em minutos. Retorno feliz, porque consegui reencontrar minha família. Quero um velório simples, sem choro, sem mágoas. Não me será possível colaborar fisicamente no preparo das cestas dos pobres no Natal, mas acompanharei tudo em espírito. Não deixe de fazê-lo. O esforço fora demais. A cabeça pendeu inerte. Por algumas horas, Luísa e os familiares velaram em oração o velhinho querido. Osório regressava vitorioso à espiritualidade. E chega a véspera do Natal. O dia fora de atividade intensa. Os Manfrini haviam percorrido dezenas de casas humildes selecionadas para a distribuição das cestas básicas de Natal. Conforme uma orientação anterior de Osório, em cada uma delas havia um exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele dizia: pão do corpo e pão do espírito. Na última residência, reuniram-se no quintal humilde para a prece de agradecimento a Jesus. Quase todas as famílias atendidas ali estavam. Rogério pronunciou uma singela oração. Em seguida, leu e comentou o pequeno trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo, ressaltando o significado da vinda de Jesus ao mundo. Luísa contemplava emocionada o neto. Que transformação, meu Deus! Abençoada doutrina espírita! Abençoado Osório! E conjeturava: insondáveis caminhos do destino. Encontrei meu pai, aquele pai com quem tanto sonhei em breve convivência, mas suficiente para inundar de ternura e afeto a minha vida. E então, para a surpresa de todos, Marli começou a falar mansamente, com uma entonação inconfundível que a família percebeu de imediato tratar-se do espírito de Osório. Meus queridos,
O Senhor concedeu-me a felicidade de falar-lhes neste dia tão significativo de muitas alegrias. A alegria da comemoração do nascimento de Jesus. A alegria de vê-los no serviço do bem que nos integra na família universal. Grande é a misericórdia divina que nos tem proporcionado infinitas oportunidades de renovação nas lutas do mundo. Quando reencarnados, submetidos às limitações do corpo, dificilmente compreendemos que há uma finalidade para a jornada da Terra. Aqui, da espiritualidade, lamentamos o tempo perdido, as ilusões alimentadas, os erros cometidos. E isso não ocorre por falta de orientação ou de proteção espiritual. Numa simples leitura do Evangelho, temos o roteiro para a vida toda, e quanto à proteção, jamais nos falta, por parte de generosos benfeitores espirituais, que procuram nos alertar quanto aos nossos deveres, preservando-nos a integridade. O problema é que raramente lhes damos atenção, vivendo em função de nossos desejos e paixões. Sinto-me muito feliz, porque vocês começam a entender isso e estão dispostos a não perder tempo. Estou longe de situar-me como um orientador espiritual, mas saibam, meus queridos, que estaremos sempre juntos nas tarefas do bem. Deus os abençoe. Feliz Natal, meus filhos. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Pouco depois, a família retornava para o lar. Eduardo dirigia o carro, tendo Marli ao seu lado. Luísa, abraçada a Carlos no banco traseiro, lembrou-se daquela manhã de Ano Novo em que trouxera Eduardo do pronto-socorro. Era tão ensolarada. No entanto, havia apenas sombras em meu coração. Agora, embora seja noite, há uma luz diferente. É como o papai ensinou. O importante é cuidar bem dos sentimentos, exercitando as virtudes cristãs que transformam nosso coração num dadivoso vaso de bênçãos feito de amor, a inquebrantável porcelana de Deus. Estes episódios nos passam realidades bem comuns em nossas vidas de encarnados, mas têm a vantagem de nos mostrar como alguém mais experiente das verdades espirituais pode exercer uma influência benéfica, encaminhando pensamentos e sentimentos para os objetivos básicos das reencarnações. A doutrina espírita explica o processo de redenção de todos com base nos ensinamentos de Jesus. E na medida que vamos nos inteirando da necessidade da compreensão das limitações de cada um, percebemos que a paciência, a tolerância, o perdão e a persistência no bem são os meios de crescermos espiritualmente e nos iluminarmos com o amor e a paz. A delicadeza e o encanto da porcelana aqui está representada pelo amor que jamais se quebra. A Rede Boa Nova de Rádio apresentou O Vaso de Porcelana, obra de Richard Simonetti, adaptada por Sidney Carbone. Em seu desempenho, atuaram os seguintes atores: Luísa, Ivone Martins; Carlos, Ivaldo de Carvalho; Júlia, Cledemir Araújo; Osório, Tony de França; Marli, Luciana Florencio; Jonas, Cláudio Zellini; Cíntia, Jeane de Paula; Rogério, Daniel Gouveia;
Alice, Ivone Soares, Eduardo, Chico Ribeiro, Vanessa, Quitéria Maria, Luiz, Gastão de Lima Neto, Benê, Esther de Almeida, Leandro, Adacel Alberto, Cármino, Antônio Camargo Leme, enfermeira, Ana Sueli Gardiano. Narração e apresentação, Joel Robson. Gravações, edição e sonoplastia, Antônio Tadeu Lopes. Análise e comentários, Gastão de Lima Neto. Produção e direção geral, Sidney Carbone. Realização, Núcleo de Dramaturgia da Rádio Boa Nova de Sorocaba. Agradecendo o carinho da audiência, convidamos os prezados ouvintes a acompanharem nossa próxima produção radioteatral. Boa tarde a todos e até lá.